Olá, pessoal do nono ano. Peguem a apostila de vocês, que hoje a gente vai fazer a correção de algumas atividades, tá? Que a gente tinha proposto para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos pegar a apostilinha lá. Vamos lá na página 25, tá? Na página 25, vamos lá então. Encabeçada pelo Monte Everest, há uma lista composta por 14 montanhas cuja altitude é superior a 8.000 metros. Quais são as semelhanças entre o ambiente das altas montanhas da Eurásia, né, que é Europa e Ásia, e os domínios polares? Então vamos lá. Tanto nas altitudes mais elevadas das cordilheiras da Europa e da Ásia, quanto nas áreas polares, nas ilhas, quer dizer assim, né, que são as faixas costeiras do Ártico e de toda a Antártica, registram-se as menores temperaturas do globo. Então, quanto mais altas, ou seja, as cordilheiras mais altas, são existentes as menores temperaturas. Por isso, no decorrer de milhares de anos, nessas regiões se formaram as geleiras e frequentes precipitações de neve. Há escassa vegetação, com o predomínio da tundra, ou então desertos glaciais, sem vegetação alguma, somente gelo, né? Aí a outra lá, número 2, que são as monções, né? Que eu expliquei lá, as monções de verão e as monções de inverno, né? As monções de verão deixam anualmente milhões de pessoas desabrigadas na Índia e em Bangladesh, principalmente por conta das inundações. Entretanto, ao final da estação de verão, com a descida do nível dos rios, algo de importante para a economia e subsistência da população local ocorre. Que aspecto positivo das monções é esse? À medida que as águas dos rios extravasaram durante as cheias das monções, elas retornam à calha do rio. Os solos às suas margens se tornam aptos para o cultivo de arroz, que é a cultura que eles realizam lá, né, há milhares de anos nessa região, na região da Ásia. Então, quando os rios transbordam, eles jogam um monte de sedimento no terreno ali, né, na beira do rio. Quando eles recolhem, vamos dizer assim, aqueles sedimentos que eles foram deixados ali na beira da água, vão servir de nutrientes, né, para a terra ali. Então, quando acontece, vamos dizer assim, a retração dos rios, eles plantam muito arroz naquela região, porque ali fica uma região úmida e, consequentemente, fértil, né? A letra B. Qual a relação entre as chuvas de monções asiáticas e a dinâmica das estações do ano? As monções são ventos sazonais, né, que vão de um lado para o outro, ou seja, que se alternam de acordo com as suas estações do ano mais marcantes. Ou seja, a estação mais marcante do ano é o frio, né, o verão e o inverno. No verão do hemisfério norte, esses ventos sopram de sul para norte, ou seja, do Oceano Índico para o continente asiático, trazendo consigo massa de ar úmidas e volumosas. No inverno, o sentido dos ventos se inverte, que eu expliquei na aula anterior, seguindo o continente para o oceano. As massas de ar pelas monções de inverno são secas e ocasionam a falta de chuvas, né? Que nada mais é, resumidamente, do que a explicação que eu dei no vídeo anterior. Número 3. A respeito da divisão da Eurásia entre Europa e Ásia. Com base em quais critérios ocorre essa divisão? A diferenciação, né, e a divisão entre Europa e Ásia se deu por conta de aspectos culturais, históricos dos povos que constituíam e que as constituíram, né? Em relação ao aspecto físico, pode considerar um único continente. Então, se eu olhar lá, né, eu vou ver um único continente. Só que existiam aspectos culturais históricos muito diferentes de uma parte desse continente da outra parte. Então, foi, vamos dizer, demarcado, né, historicamente por montes, né, por divisões de mares, né? Letra B. Quais são os marcos geográficos que delimitaram a divisão entre Ásia e Europa? Então, o que eles colocaram como divisão, né? Eles colocaram a divisão desses continentes pelos montes Urais, né, que corta a Rússia,
o Mar Cáspio e o Mar Negro e a Cordilheira do Cáucaso, né, que completa a formação e que dá fronteira entre a Europa e a Ásia, tá? A número 4. No que diz respeito à distribuição de suas terras, quais peculiaridades da Oceania apresenta em relação aos demais continentes? É um continente fisicamente muito diferente dos demais, por ser constituído de milhares de ilhas, dispostas em vários arquipélagos do Oceano Pacífico, além da Austrália e das ilhas que formam a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Portanto, um continente fragmentado ou territorialmente bastante dividido, né? Essa vamos dizer, uma das causas, né, que torna a Oceania tão diferente dos outros continentes. A número 5. Leia a notícia a seguir. Pelo menos 80 pessoas morreram e 150 ficaram feridas em incêndios florestais que atingem a região da Ática, que engloba toda a parte sul da península que fica a capital da Grécia, Atenas, na pior onda de queimadas no país em mais de uma década. Os incêndios são um problema recorrente durante os meses quentes e secos do verão na Ática. Então, esses incêndios ocorrem por quê? Essa referência aí referente à Grécia, né? Eles são raros entre os meses de julho e setembro, nos países mediterrâneos. De acordo com o texto e com o tema, que condições naturais da costa mediterrânea favorecem a ocorrência de incêndio em suas áreas rurais e urbanas? A seca, ou seja, a falta de chuva, né? Agora a gente vai lá para a página 40, né? Que a gente vai falar lá sobre as explorações dos recursos naturais, né? De fontes de energia. E eu tinha pedido para vocês realizarem a página 40. Então, vamos lá agora para a página 40, fazer a correção, tá? Só um pouquinho, vamos chegar lá na página 40. Então, vamos lá. Na página 40, então, como a gente já tinha falado na aula anterior, tá? Número 1. De que forma a existência de tantas jazidas de petróleo na região afetou a geopolítica do Oriente Médio no século XX? Jazidas de petróleo onde está localizadas as maiores fontes, né, de petróleo. A região, que já era geopoliticamente instável quer dizer, não tinha muita, vamos dizer assim, muita união, né, por questões religiosas e disputas históricas, a partir da descoberta de suas abundâncias jazidas de petróleo, passou a viver um emaranhado de conflitos, de interesses envolvendo potências mundiais, multinacionais, diversas bandeiras, rivalidades regionais, facções políticas, disputando o poder dentro de cada país. Boa parte dos conflitos registrados desde então teve como plano de fundo controle sobre as instalações de produção e transporte de petróleo. Então, resumindo, essa região já não tinha, vamos dizer, uma estabilidade muito boa, por questões de religião, né, briga por religiões, por histórias, né, fundos históricos, vamos dizer assim. Quando foi descoberto vamos dizer, as jazidas de petróleo, isso piorou muito. As disputas e os conflitos aumentaram muito, né, durante o século XX. São grandes produtores de gás natural, a Rússia e o Irã, né? No mundo inteiro, a Rússia e o Irã. Claro que em vários outros países existe gás natural, mas os grandes produtores de gás natural é a Rússia e o Irã. A número 3. Por um eventual fracasso do acordo internacional que regulamenta o programa nuclear iraniano, pode prejudicar a União Europeia no que se refere à geopolítica do gás natural. Por quê? Porque a União Europeia ela depende das importações do gás russo. No entanto, as relações com a Rússia não são tão estáveis. Elas, vamos dizer, se tornam tensas em virtude da diferença dos interesses políticos. Uma alternativa viável para a Europa é que reduzisse a dependência em relação à Rússia desse gás. Então, quer dizer, o que causaria, vamos dizer, uma paz ali, né? Ela que eles não importassem tanto recurso
tanto gás natural da Rússia, tá? E começasse a importar no caso do Irã. Para que isso aconteça, né, as sanções econômicas impostas ao país, ao Oriente Médio, por conta de seu programa nuclear, devem ser levantadas, o que só será possível se o acordo internacional envolvendo o Irã e a comunidade internacional for ratificada e consolidada. Ratificada quer dizer confirmada, né? Então, para a União Europeia, quer dizer, a União Europeia, ela precisa muito do do gás russo, do gás natural vindo da Rússia, né? E o que acontece? Consequentemente, durante a história, né, existem muitos problemas políticos, né? Então, para que ela não deixasse, vamos dizer assim, de importar tanto gás natural da Rússia, ela teria que importar do Irã, tá? Só que isso, vamos dizer assim, o Oriente Médio, existem muitos programas, são levantados muitos conflitos, né, entre a Europa e o Oriente Médio, ou a Europa e a Ásia, né, aquela região do Oriente Médio. Então, eles têm que fazer o quê? Eles têm que mudar essa geopolítica, eles têm que ratificar acordos, né, fazer com que acordos que já foram feitos sejam confirmados para eles conseguirem continuar importando o gás natural, né, do Irã e deixar um pouco de importar da Rússia, não ser tão dependente da Rússia assim, tá? Número 4. Por que o Japão e a China são considerados atores importantes, mesmo que indiretamente, no avanço do desmatamento de florestas tropicais e equatoriais na Ásia? Porque são esses países asiáticos que mais consomem madeira tropical, proveniente das florestas da Indochina, das Filipinas e da Indonésia. Além disso, há o envolvimento direto de empresas japonesas e chinesas no desmatamento. Então, mesmo não sendo floresta deles, vamos dizer assim, eles estão, vamos dizer assim, indiretamente, né, desmatando aquela região, tá? Os japoneses e os chineses. Número 5. Além do petróleo e do gás natural abundantes na Rússia e no Oriente Médio, do carvão mineral, em diversos países europeus, como a Alemanha, Polônia, Ucrânia, bem como a China, entre outros recursos minerais, destaca-se a presença do lítio no subsolo de um país asiático. Em que país asiático são encontradas reservas de lítio, né? As reservas de lítio, vamos dizer assim, com mais intensidade, está no subsolo do Afeganistão. Para que finalidade esse minério é utilizado? Para confecções de bateria de celular, de computadores, ele armazena muita energia elétrica, né? E são fontes, vamos dizer assim, ele coleta muita fonte de energia renovável, como a energia solar e eólica. Então, para ser produzido, vamos dizer assim, essas baterias, né, essa bateria de computador ou bateria de celular, ela consome energia solar e eólica, ou seja, fontes renováveis, né, que não polui o meio ambiente, né? Então, isso é importante, né? Um minério que eles, vamos dizer assim, é um minério que, para ser produzido, vamos dizer, o produto a partir desse minério, ele não vai fazer com que o meio ambiente fique poluído, porque é uma fonte renovável, tá? A número 6 agora. A despeito da importância econômica que a mineração representa, essa atividade segue cercada de problemas sociais e ambientais. Cite alguns desses problemas. Então, a importância econômica da mineração é muito grande, só que, infelizmente, existem muitos problemas ambientais, né? Alguns que podem ser citados, vamos dizer assim, a exploração da mão de obra por meio de baixa remuneração, péssimas condições de trabalho, problemas de saúde gerados pelo minério, né? Você está muito perto ali do minério. Por exemplo, o sistema respiratório, né, do trabalhador, acidentes como desabamento das minas, matando muita gente ou deixando muita gente amputada, né? Em relação aos problemas ambientais, pode ser citados o quê? A retirada da cobertura florestal, impactos sobre a fauna do local, né? Animais que ali estavam ficam sem moradia, a poluição atmosférica, a contaminação das águas por resíduos, né? Resíduos dos minérios, entre outros, tá? Então, a gente corrigiu aí na aula de hoje a página 25, tá?
e a página 40 da apostila de geografia, tá bom? Até a próxima aula.